Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver os grupos 3 e 4 de equações. Vamos trabalhar com as propriedades de elemento neutro, da adição e da subtração. E vamos ver também algumas outras propriedades, tá bom? Trabalhar o oposto de um número inteiro, que é para achar o elemento neutro, usar o elemento neutro da adição, e trabalhar com o inverso de um número inteiro, o inverso multiplicativo, para a gente achar o elemento neutro da multiplicação, tá bom? Então venha comigo aqui, tá? Pra gente aprender aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar aqui. Vou dar aqui. E aí nós vamos aumentar aqui pra gente trabalhar. Pronto. Então vamos trabalhar aqui, tá bom? Observação 1. Elemento neutro da adição. Pessoal, o elemento neutro da adição é o número 0. Tá? Significa que o A representa qualquer número inteiro. Quando eu somo ele com o zero, né, A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual somente a A. Não alterou o número A. Exemplo, 5 mais 0 é igual a 0 mais 5, que é igual a 5. Então, pessoal, a gente tem uma coisa importante para ver aqui. O que é? Se eu tenho uma equação que tem um elemento que está somando o zero, o x, ó, tá vendo? Ixi, Maria, deixa eu botar aqui. Pensando no zero, tem um zero aí. A gente resolve já isso. Ó, vamos lá, de novo. Vamos imaginar, eu tenho aqui uma situação x mais 5 igual a 8, tá bom? Então eu quero o valor de x. Resolver a equação é achar o valor de x. E para achar o valor de x eu tenho que deixar o x sozinho do lado esquerdo dessa igualdade. Então, como o 5 está se relacionando com o x através da adição, eu tenho que usar a propriedade do elemento oposto. Ó, eu tenho mais 3. Se eu quero obter o zero, eu somo esse mais 3 ao oposto dele, menos 3. E aí eu obtenho zero. Se eu tenho menos 4, eu somo o menos 4 ao oposto dele, que é mais 4. E aí eu obtenho também o zero. Então, eu quero que esse 5 se transforme no zero. E como é que eu faço para esse 5 se transformar no zero? Então, eu vou pegar o 5 e somar o oposto dele. Basta fazer menos 5. E aí, ó, 5 menos 5, 0. Esse 5 eu tirei daqui. Para eu manter a mesma equação, eu tenho que tirar 5 também do lado direito, aqui ao lado do 8. Então, é como se eu fizesse isso, ó, x mais 5. Desse lado, para eliminar o 5, tá? Para eliminar o 5, então eu tenho que tirar 5, ok? Tenho que tirar o 5. Então vamos tirar o 5 aqui. Vamos tirar o 5. Menos 5. Certo? Quando eu tiro o 5, esse 5 menos 5 fica 0. E ficando 0, o 0 mais o x é x. Tá? Então, ó, aqui vai ter o 8. Como eu tirei o 5 de um lado, eu também tenho que tirar o 5 de outro lado. Tá? Ó, 5. Beleza. Aí o meu 5, ó, cancelo com 5. O 5 não dá para cancelar com 8. Então, eu vou permanecer indicando aqui essa soma. Apesar de ser uma subtração, a gente vai chamar de soma. Que a soma, a subtração é a soma de um número com o oposto do outro. Ó, 5 menos 5, 0. 0 mais x, x. E aqui vai ficar 8 menos 5. Então, x igual a 3.
de fato, 3 mais 5 igual a 8. Na prática, como é que a gente faz isso? Na prática é assim, ó, x mais 5 igual a 8. Então, x igual, eu repito, o 8 já estava do outro lado, esses 5 passa entre aspas, subtraindo, x igual a 3. Não precisa você indicar isso aqui, certo? Não precisa. Então, vamos agora para a nossa equação aqui, ó. X mais 3 igual a 8. Então, para cancelar, eu quero somente o x desse lado aqui, eu quero só o x. Então, eu tenho que eliminar esse 3. Como é que eu elimino esse 3? Eu vou somar o 3 com o oposto dele. Como eu tirei 3 aqui desse lado da igualdade, eu tenho que tirar o 3 do lado da igualdade. Então, ó, fica x mais 3 menos 3, são opostos, eu cancelo. 3 menos 3, 0. 0 mais x, x. Pronto, tem só o x desse lado. 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Está aí a minha solução. Observação. Nós não usamos isso. Nós usamos apenas esses 3 aqui, ó. Tá na prática, é usado isso aí, tá certo? Então, vamos para o próximo. Observação 2. Elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação, a gente sabe que é o número 1, certo? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Observe que o A vezes o número 1 é igual a 1 vezes A, que é igual ao próprio A. Exemplo, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5, que é igual a 5. Olha, não vai fazer 5 vezes 0 não, porque aí é 0. O 0 vezes qualquer número é o 0. Então, para encontrar o elemento neutro da multiplicação, eu uso o inverso multiplicativo, tá certo? Que é isso. O 3, que é o inverso do mais 3, é 1 sobre o 3, que é 1/3. Então, 1 vezes 1/3 é igual a 1. E o inverso multiplicativo de menos 4 é menos 1 sobre 4. Quando eu multiplico o menos 4 pelo inverso dele, eu vou achar o 1. Ó. Por que que eu quero 1? Aí eu vou lhe dizer aqui. Por que que eu quero achar 1? Porque se eu tenho uma equação assim, ó, 2x igual a 10, eu quero transformar esse 2 do 1, porque eu tenho que trabalhar por quê? Porque o 2 está multiplicando o x, e aí eu tenho que achar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Para achar esse 1, eu faço da seguinte forma. Eu faço o quê? Eu multiplico aqui, ó. Eu multiplico 2x, o 2x, pelo inverso multiplicativo do 2. Igual. Esse 10, eu tenho que multiplicar ele pelo inverso multiplicativo do 2 também, que é 1 meio. Ou seja, o que eu faço de um lado, faço do outro. E nós sabemos o seguinte, quando você pega um número e multiplica pelo seu inverso, você sempre vai achar um número 1. Por quê, professor? Porque vai ficar assim, pessoal, ó, 2 vezes 1 meio vai ser igual. O 2 tem 1 embaixo, que é o número inteiro. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. E embaixo, 1 vezes 2, 2. Ó, estou usando o elemento neutro tanto em cima como embaixo. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, não precisa fazer toda essa conta aqui. Você já sabe que o número vezes o inverso multiplicativo dele é 1. Então, 2x vezes 1 meio é igual a 10 vezes 1 meio. Tá vendo aqui, ó? Então, eu vou cortar esse 2 com esse 2. Fica x vezes 1. X vezes 1 é a mesma coisa de A vezes 1, que é 1 vezes A, que é A. Então, se fosse x, x vezes 1 é 1 vezes x, que é x. Então, 1 vezes x é x. Igual. E aí, quando você multiplica o 10 vezes 1 meio, quando você multiplica um número, vezes outro, ó, o inverso de outro número, então você vai obter a fração A sobre B. Ó. A vezes o inverso de B vai ser A sobre B. Então, 10 vezes o inverso de 1 sobre 2 vai ser 10 sobre 2.
Na prática, esse 2 que estava dividindo, multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 10 sobre 2. É a mesma coisa que 10 dividido por 2. Ok? 5. Ok? Se quiser tirar um print, pode tirar. Eu vou fazer umas outras observações aqui. Tá? Professor, qual observação que você vai fazer? E aí eu vou mostrar para vocês agora. Professor, me veio uma dúvida. O que foi? Eu vou criar essa dúvida na cabeça de vocês agora. E se eu tiver a seguinte situação? Um número dividido por 2 é igual a 6. E professor, agora o bicho pegou. Mas observação, ó. Um número dividido por 2, quem é que está multiplicando o x aqui? É 1 meio, ó. 1 meio vezes x, ó. Olha aqui, ó. 10 vezes 1 meio não foi igual a 10? 10 vezes 1 meio não é igual a 10 sobre 2? Né? Então 10 vezes 1 meio igual sobre 2. Então x sobre 2 é x vezes 1 meio. Quem é o inverso de 1 meio? É exatamente 2. Vai ser igual. Aí como eu multipliquei por 2 aqui, eu vou ter que também multiplicar por 2 do outro lado. E aí esse 2, cancela com esse 2. 1 vezes x é x. Uma setinha aqui. 6 vezes 2, 12. Na prática, professor, o que aconteceu? Na prática, olha para cá. Na prática, aconteceu o seguinte, ó. X vai ser igual. Esse 2 estava dividindo, passou multiplicando. 2 vezes 6, 12. Foi só isso. Ok? Certo? Então, tá aí a nossa explicação. Então, vamos lá. 2x aqui embaixo agora, o exemplo. Usamos essas propriedades quando precisamos o quê? Eliminar. Quais são as propriedades? Do elemento neutro. Propriedade aqui do elemento neutro. Tá? E a propriedade do inverso multiplicativo. Tá bom? Ó, propriedade do elemento neutro. E a propriedade do inverso multiplicativo. Então, vamos lá. 2x igual a 8. E aí você vê que o coeficiente do x é 2. Ó. Tá? Então, o nome desse 2 aqui, vou colocar aqui para você entender o que é. Coeficiente. É um multiplicador. Tá? É 2. Para transformar esse coeficiente 2 em 1, eu vou multiplicar pelo inverso multiplicativo do 2, que é 1 meio. E aí, pessoal, como eu multipliquei aqui por 1 meio, para manter a igualdade, eu tenho que multiplicar do outro lado por 1 meio também. Ok? Quando eu multiplico por 1 meio, eu cancelo esse 2 com esse 2. E aí, x vezes 1 é x, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Muito bem. E aí, 8 vezes 1 é 8, e repete o 2. Assim como eu fiz aqui, ó. Vem aqui, ó. A vezes o inverso de B. Então, ó, repete o A vezes o 1. E aí eu repito o B, que na realidade é 1 vezes B. Certo? Então, vai cancelar o 1 meio com 2, vai ficar só 1 vezes x, e sobrou só o x aqui. E aqui, 8 vezes 1, 8, e repete o 2 embaixo. E agora divide 8 por 2, 4. Está aqui o nosso resultado. Na prática, esse 2 vai passar para o outro lado aqui, ó. Esse 2 vai passar para o outro lado dividindo. E aí você obtém o resultado da sua equação. Tá bom? Vamos avançar. Observação 3. Nós temos muita coisa para falar ainda hoje. Os 3.1 aqui, ó. Os números entre parênteses precedidos, o que é precedido? É que é antes do parênteses, do sinal de mais ou sem sinal, são escritos mantendo-se ou preservando-se
o seu sinal. Certo? Exemplo. Ó, esse mais 3 aqui fora não tem nada, que é o sinal de mais. Então, o mais 3, quando eu elimino o parênteses dele, ele vai virar aqui, ó, mais 3. O menos 2 aqui, ó, tem o sinal de mais aqui, ele é precedido? É. Então, eu vou repetir o que está dentro do sinal, dentro do parênteses, sinal e o número. Ó, preservei o sinal de menos. Eliminar o parênteses do menos 5. Como aqui é mais, vou preservar o sinal e o número, ficou menos 5. E aqui, ó, como sinal de mais, vou preservar o número e o sinal mais 4. Não vamos fazer a operação ainda aqui. Observação 2 é bem parecida, só que é com sinal de menos, né? E aí ele diz, ó, pela definição de subtração, os números entre parênteses precedidos, ó, mais uma vez a palavra precedido, pelo sinal de menos, são escritos com o seu sinal trocado. O que é isso, professor? Se ele é positivo, fica negativo. Se negativo, fica positivo. Aí tem que ser precedido pelo sinal de menos. Por exemplo, mais 5. Aqui tem algum sinal? Não. Então, não é precedido pelo sinal de menos. Se não é precedido pelo sinal de menos, então ele vai para o sinal de mais. Então, você repete ele com o sinal de tudo aqui, ó. Certo? Agora, essa segunda situação aqui, ó. Esse menos 2 está precedido pelo sinal de menos. Então, eu não vou usar o menos 2. Eu vou trocar o sinal do menos 2. Então, aqui vai ficar mais 2, ó, que era menos 2, virou mais 2. O mais 3 está precedido pelo sinal de mais. Então, você conserva o sinal do mais 3. E esse menos 1 está precedido pelo sinal de menos. Então, você troca o sinal do menos 1. Vai ficar de mais 1. Vai ficar menos 1. Lembrando a vocês, pessoal, que mais 5 menos mais 1 é a mesma coisa de você pegar o mais 5 e somar com o oposto de 1. É a mesma coisa. Ó. Subtrair 1 de 5 é a mesma coisa de somar 5 com o oposto de 1. Tá? Se a primeira parcela for positiva, é escrita sem sinal. Está aqui, ó. Primeira parcela positiva, escrita sem sinal. Se o resultado da adição algébrica for positivo, você também escreve sem sinal, tá bom? Propriedade distributiva, que é a terceira propriedade que a gente está vendo aqui agora, né? Vamos lá. Da multiplicação em relação à adição. Então, quando não tem nada à esquerda do sinal, é porque é mais. Então, você preserva o sinal. O A é positivo, permanece positivo. Não interessa se há qualquer número. Então, ele vai conservar o sinal dele. O B, ó, ele é negativo, vai ficar negativo, continuar negativo. Pronto. Essa situação, quando eu coloquei o ou aqui, é porque eu digo que tanto faz uma como o outro. O sinal de mais aqui, conserva o A positivo e conserva o B menos B. Ok? Tranquilo. Agora, na segunda situação, ele está precedido, semelhante, só que ele está precedido pelo sinal de menos. Então, o A vai ficar menos A e o menos B vai ficar mais B. Tranquilo? Ok. E o item C é a propriedade distributiva. O B, o X é multiplicar o A e depois o X é multiplicar o menos B. Então, A vezes X é XA, mas a gente coloca o quê? Na ordem alfabética. A vezes X. E X vezes menos B é menos B vezes X. Ó. Ou menos AX. Agora, você observa que o A era positivo. O termo que tem A aqui permaneceu positivo. O B era negativo. O termo que tem B aqui é negativo. Quando ele é precedido pelo sinal de menos, então vai trocar. O A aqui, que é positivo, ficou precedido pelo sinal de menos. E aqui houve um erro. E aqui vai ser x vezes menos b. Menos x vezes menos b vai ser mais bx. É importante você dizer os sinais, tá bom? Então, vamos aí para a nossa primeira equação. É uma equação que eu tenho que eliminar os parênteses do 5 menos x e do 4x menos 1. Então, 3x, ó, não precisa de nada. Você está vendo que o 5 menos x está precedido pelo sinal de mais. Então, não vai mudar o sinal do 5 nem do menos x. Vai ficar mais 5, ficar menos x. Igual 6. Aí você está vendo que o 4x menos 1 está precedido pelo 4x, pelo menos.
Então 4x vai ficar menos 4x. Como 4x é o primeiro termo dentro do parênteses, não precisa colocar mais aqui. E o menos 1 vai ficar mais 1. Pronto. Agora nós vamos deixar todos os termos que tem x aqui do lado de esquerdo da igualdade. Vamos identificar aqui quais são os termos que tem x aqui, ó. Então são 3 termos aqui, ó, né? Quais são os termos aqui? 3x, tá? 3x, 3x, menos x, mais 4x. Observe que o mais 4x está do lado direito, então vai ter que ter uma mudançazinha nele. Então vamos ter aqui o seguinte, ó, pessoal. Vamos voltar para cá, né? Mudar aqui o pincel de novo, a cor. Então vamos ter aqui o seguinte, ó. 3x menos x. E esse 4x aqui, na prática, menos 4x. A gente sabe por quê? Que para eliminar esse 4x aqui, ó, ele é mais 4x. Para eliminar ele, eu tive que somar com o oposto dele, tá? Então, vou logo escrever o oposto dele aqui, que é melhor, tá bom? Então, o oposto dele é menos 4x. Se o oposto de 4 mais 4 é menos 4, o oposto de 4x é menos 4x. Então, quando você soma mais 4x menos 4x, fica zero. Porque esse 4x tem que virar zero, já virou zero. Mas do lado direito não tinha 4x, então eu tenho que, esse termo que eu acrescentei do lado direito, tem que acrescentar do lado esquerdo. Pronto, igual, o 6 já está aqui, baixo o 6, o mais 1 já está aqui, baixo mais 1, e esse 5 que tem que ir para o outro lado, como ele está somando, ele vai passar subtraindo. Na realidade, para esse 5 desaparecer daqui, eu tive que fazer o seguinte, se ele é mais 5, eu tive que subtrair 5. E aí 5 menos 5, 0. E aqui virou 0 desse lado, mas desse lado eu tenho que ser representado. Então agora eu tenho o quê? 3x menos x menos 4x. Né? Então observe o seguinte, ó. 3x menos x menos 4x. Quem está multiplicando o x aqui é o 3. Quem está multiplicando o x aqui é o menos 4. Tem que ser com sinal, hein, pessoal, que está à esquerda. E quem está multiplicando o x aqui nesse termo do meio? Pessoal, se você não vê nada, é o menos 1. Tá? Então, vamos fazer o quê? Tem um erro aí, né, pessoal? Tem um erro aqui. Olha o erro aqui, ó. Vou apagar aqui. Esse menos 4x, ele vai ficar... Menos 4x vai ser menos 4x. E aqui, quando ele passar para cá, vai ser mais. Então, foi esse erro aí cometido aí, mas já corrigiu aqui agora. Certo? Aqui, ó. Menos x vezes 4x. Menos esse 4x é menos 4x. Menos 4x, tá certo? E quando ele vem para cá, fica mais 4x. E aqui vai ficar mais 4x. Ok? Mais 4x. E aí, aqui vai ficar mais 4. E aí eu vou operar aqui, ó. 3 menos 1, 2. Vou baixar o 4. Então, se eu tenho aqui 3x menos 1x, vai dar 2x. Vou baixar esse 4x para operar com ele depois. E aqui vai ficar 6 mais 1, 7, menos 5. Pronto. 4x mais 2x. 4x mais 2x. Você tem 2 mais 4 não é igual a 6? Então, 4x mais 2x vai ser 6x. Igual a 7 menos 5, 2. Olha, agora a gente tem só um coeficiente multiplicando o x. E esse coeficiente significa multiplicação. E se é multiplicação, a gente vai trabalhar com o elemento neutro da multiplicação. E como é que a gente faz, professor? Você tem aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Você tem assim, ó. 6x
Para transformar esse 6 em 1, eu vou multiplicar aqui pelo inverso multiplicativo de 6, que é 1/6. E aí eu tenho 2 aqui, e vou ter que multiplicar pelo inverso multiplicativo 1/6, porque aí eu tenho que equilibrar minha equação. Esse 6 vai cancelar com esse 6. X vezes 1, nós sabemos que é x. Qualquer número vezes 1 é x, é o número, ou a letra. E 2 vezes 1/6, um número vezes uma fração, você multiplica o numerador pelo número, ó. 2 vezes 1, 2, e repete o denominador, o 6. Observe que na prática, o que acontece? Na prática acontece isso. Deixa eu botar essa setinha aqui. X vai ser igual. Você bota o traço de fração para indicar a divisão, coloca o 2 que já estava do lado esquerdo e baixa o 6. Passa dividindo. Mas observe que esses números são pares. Então, eu posso simplificar aqui por 2 e posso simplificar aqui por 2. Portanto, o x vai ser igual a 1/6, tá, pessoal? Pessoal, cuidado para não dizer assim, ó, que 2 sobre 6 é igual a 3. Tá errado, tá? O que é 3 é se for 6 sobre 2. Pronto, então vamos para o nosso item B aqui, menos 2. O mais 3, ó, propriedade distributiva. O 3 vai multiplicar o 4 e o 3 vai multiplicar o x, tá? Então vamos usar essa propriedade distributiva aqui, tá certo? É necessário, pessoal. Então vai ficar menos 2 aqui, mais, esse mais não vai mudar o sinal de ninguém dentro, então não vou, todos os dois termos aqui dentro do parênteses são positivos, então vai ficar positivo. 3 vezes 4, 12, e 3 vezes x, 3x. Pessoal, eu errei muito isso, porque eu esqueci de multiplicar o que estava mais longe, tá? Igual 2 vezes 3x vai ser 6x. E 2 vezes menos 1 vai ser menos 2. Ó, o 2 é positivo aqui, ó. Não tem nenhum sinal. Então, os termos em x, esse e esse. Então, vai ficar ó, 3x. Esse 6x que está do lado direito vai passar menos 6x. Repito esse menos 2 aqui que está do lado direito. Esse 2 aqui que está do lado esquerdo, que tem que ir para lá, menos 2. Vou colocar o oposto dele, que é o mais 2. Porque o oposto dele cancela ele aqui. E esse mais 12, vou também escrever o oposto dele aqui, porque cancela o 12 lá, que eu não quero 12 nem 2 aqui. Então, 3x menos 6x. Aí a gente vai lembrar, ó. 3 menos 6. Opa. 3 menos 6, pessoal. 3 menos 6. 3 menos 6. Dá para tirar 6 de 3? Ah, vamos botar um mais aqui. Aí nós temos aqui uma soma algébrica com números inteiros com sinais diferentes. Por que é diferente? Porque é um positivo e outro é negativo. Então, você subtrai os módulos. 6 menos 3, 3. E aí escolhe quem tem o maior módulo, os menos 6. Então, ó, vai ficar o sinal de menos. Então, você tem 3x, 3 menos 6 é menos 3. E 3x menos 6x é menos 3x, ó, pessoal. É simples assim. Continuando, o menos 2 corta com mais 2. Então, sobrou menos 12. E agora eu tenho uma situação em que o meu coeficiente do x, ele é negativo. Tá vendo aqui, ó? Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Essa equação por menos 1. Quem é negativo fica positivo. Então, vai ficar 3x igual a 12. Tá? Essa situação, na prática, a gente isola o x, coloca o traço de fração, o 12 fica em cima e o 3 fica embaixo. E aí a gente já sabe que x vai ser igual a 4. Muito bem, pessoal. O conjunto de solução dessa equação é 4. Vamos para o próximo. Vamos eliminar aqui o x do x menos 3 e os parentes do x menos 3 e o parente do 3x menos 1, tá bom? Então, 6 é positivo vezes x vai dar 6x, não vai alterar ninguém. Menos 6 vezes 3, 18. Agora, esse menos no 2 aqui vai alterar. O termo 3x é positivo, o resultado dele vezes menos 2 vai dar negativo. Ó, menos 6x. Menos 2 vezes 3x, menos 6x. E menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. E aqui eu vou baixar o meu 3x.
Observe que eu tenho 3 termos em x. 6x, menos 6x e 3x. Então, vou logo baixar aqui 6x e baixar esse menos 3x. Menos 6x. Menos 6x aqui. Certo? Aí, pessoal, por que eles ficaram dessa forma aqui? Porque eles já estavam do lado esquerdo da igualdade. Certo? Não esquecer esse sinal. Esse mais 3x, para ser eliminado, eu tenho que somar ele com o oposto dele, ele fica 0. Mas aí o oposto dele vem para cá, ó. 3x, menos 3x. Igual. Esse 18 tem que sair desse lado aqui, tem que ser eliminado. Para ele ser eliminado, eu tenho que somar com o mais 18. Então, vou indicar que o mais 18 está aqui. E esse mais 2 tem que ser eliminado, somando com menos 2. E aí eu tenho que indicar do outro lado. Pronto. Agora, observe que coisa fácil. 6x menos 6x é 0. Então, vai sobrar aqui o menos 3x. Pessoal, não esqueça desse sinal. 18 menos 2, 16. Olha que o resultado é positivo. Não é obrigado a colocar o mais aqui. Observe que o multiplicador, o coeficiente do x é negativo. Tenho que trocar esse sinal. Então, quando eu multiplico uma equação por menos 1, eu troco todos os sinais. Então, menos 3 vai ficar 3x. E o 16, que era positivo, fica menos 16. Então, naquela velha situação, ó, esse 3 vai passar dividindo. Então, eu repito, menos 16. E o 3 passou dividindo aqui. Pronto, essa é a minha solução. Pessoal, por que esse 3 passa dividindo? Porque eu tenho 3 vezes x e eu quero obter o 1. Então, eu tenho que multiplicar pelo inverso multiplicativo do 3. E aqui eu tenho menos 16. Como eu multipliquei esse aqui pelo inverso multiplicativo do 3, sou obrigado a multiplicar aqui também pelo inverso multiplicativo do 3. E aí você sabe que esse 3 cancela com esse 3. X vezes 1 é x. E menos 16 vezes 1/3 vai dar menos, multiplica aqui, ó. Você vai repetir esse menos 16 e esse 3 aqui. Pronto. Não dá para simplificar. Ok? Então vamos para o próximo. Usando a propriedade distributiva, 3 vezes 2y vai dar 6y. Menos 3 vezes 1, 3. Pronto. Esse 2 aqui fora é negativo. Então vai mudar o sinal dos termos aqui. O y é positivo. Vai ficar um termo em y negativo. E o 2 vai ficar um termo só com número positivo. Menos 2 vezes y, menos 2y. E menos 2 vezes 2 vai dar mais 4. Igual 4 vezes y, 4y. E ó, menos 2 vezes y, 2y. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes y, 4y. 4 vezes 3, 12. Agora, localizando aqui os termos em y. Todos devem ficar do lado esquerdo. Quem já está, eu repito, ó, 6y, com sinal e tudo, ó, menos 2y. Esse 4y, ele é positivo, para ser eliminado ele tem que ser o menos 4y. Então, quando eu somo ele do lado direito com menos 4y, ele desaparece. Só que o menos 4y aparece do outro lado, do lado esquerdo. Esse 12 já está, não vou botar mais 12, porque ele já é positivo. Esse 3 aqui para sumir, tenho que somar com mais 3. Então, tenho que indicar aqui que eu somei ele com mais 3 e ele desapareceu lá. E esse mais 4, para desaparecer, eu tenho que somar com menos 4. Então, tenho que indicar que eu somei menos 4 a ele. Pronto. 6y menos 2y. Se a gente tem 6 menos 2, dá quanto, pessoal? 4. Então, 6y menos 2y vai dar 4y. Baixa esse outro 4y. E aqui nós vamos fazer o quê? Que é um y, tá, pessoal? 12 mais 3, 15, menos 4. 4y menos 4y, pessoal, ó, cancela, fica igual a 0. 15 menos 4, 11. Pergunta, o 0 é igual a 11? Não, isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, essa equação é sem solução. Ou seja, não é possível existir essa equação, tá bom? Então, o conjunto de solução dela pode ser assim, ó, parênteses, ou chaves, vazio, né, sem nenhum elemento, ou conjunto de solução pode ser um elemento cortado. Não pode ser assim, viu, pessoal? Por quê, professor? Porque isso aqui é um conjunto unitário e o elemento dele é esse símbolo, então isso aqui não pode, tá bom? Vamos aqui para o item E.
e o item F, né? Então aqui, ó, já temos uma situação diferente aqui. Já temos colchetes e chaves, ó. Parênteses, colchetes, chaves. São símbolos de agrupamento. Eles têm a mesma função. Quando eles aparecem numa expressão numérica ou numa equação, você tem que primeiro resolver os parênteses, depois os colchetes e por último chaves. Então nós temos aqui só parênteses e colchetes. Então vamos repetir todo mundo até chegar nos parênteses, tá? Menos, abre colchetes, 4. Vou eliminar os parênteses desse x menos 3. Esse menos aqui está indicando que esse x vai ficar menos x e esse menos 3 vai ficar mais 3. Trocou o sinal, eliminei os parênteses, vamos para a próxima etapa. Agora vamos eliminar os colchetes. Olha, tem um menos à esquerda dele. Ele está precedido do menos. Então vamos eliminar os colchetes, não vamos mais escrever os colchetes. O 4 aqui que é positivo vai ficar menos 4, porque esse menos vai trocar o sinal dele. O menos x vai ficar mais x. E o mais 3 vai ficar menos 3, igual a 9x. Agora temos, ó, sem parênteses, e temos quantos termos em x? 2x, 2x, mais x e 9x. Então, desse lado já está o 2x e o mais x. Então, esse 9x, para cancelar o 9x do lado direito, eu tenho que somar o menos 9x. Então, ele vem para cá, o menos 9x, que é o oposto do mais 9x, igual. Esse menos 4, para desaparecer aqui, eu tenho que somar o 4. Então, eu tenho que indicar essa soma do lado direito, que é o outro lado. E esse menos 3, eu tenho que somar o mais 3 para ele desaparecer. Então, eu tenho que indicar o mais 3 do outro lado. 2x mais x. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, tenho 2x mais x menos 9x. O coeficiente do x aqui é 2. O coeficiente do x aqui é 9, menos 9. E do mais x é o mais 1, pessoal. Então, eu vou fazer 2 mais 1, 3. Então, 2 mais 1, 3. 2x mais x vai ser 3x. Menos 9x igual a 4 mais 3. Ó, sinais iguais, soma-se os módulos, repete o sinal. Não precisa nem botar esse mais aqui, não. 3x menos 9x. Se você tem 3 menos 9, aí vamos ver aqui, ó, 3 menos 9. Aqui é o mais 3. Sinais diferentes, subtrai. 6 menos 3, 9 menos 3, 6. Sinal do módulo menos 6. Então, se eu tenho 3x menos 9x, vai ser menos 6x. Igual a 7, pessoal. Não precisa colocar esse mais aí, não. Então, como o coeficiente do x é negativo, eu vou trocar o sinal aqui. Para indicar essa troca de sinal, vou multiplicar por menos 1. Tá? Então, fica 6x igual a menos 7x vai ser igual. Repete o menos 7 e coloca o 6 embaixo. Pronto. Solução menos 7 sextos. Item F é em y. Então, ó, y. Vou eliminar os parênteses usando propriedade distributiva. Ó, mais 3y. E mais 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E menos 2 aqui. Menos 3 vezes y dá menos 3y. E menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Sempre tiver um menos precedendo os parênteses, você troca o sinal. Agora a nossa letra em questão aqui é o y. Então eu tenho aqui, ó, y menos, mais 3y e menos 3y. Então vai ficar y mais... rapaz, não faça isso comigo não. Y mais... Vou voltar para cá de novo, pessoal. Acontece isso aqui. Às vezes uma falhinha aqui. Mas a gente vai voltar para lá, tá? A F aqui. Y mais 3 vezes y, 3y. Menos 3 vezes 1, 3. Menos 2. Menos 3 vezes y, 3y. Mais 3 vezes 1, 3. Não esquecer de trocar esse sinal aqui, pessoal. Então, eu tenho 3 termos com y. Tenho y, 3y e menos 3y. Então, vai ficar y mais 3y menos 3y vai ser igual. Ó, esse menos 3 vai para lá sendo mais 3. Na prática. Esse menos 2 vai para lá sendo mais 2.
E esse mais 3 vai para lá sendo menos 3. Então, ó, cancela aqui, ó. Y mais 3y menos 3y. 3y menos 3y você cancela. E o menos 3 e o mais 3 você cancela. Então, y igual a 2. Olha como isso foi facinho, né? E a última dessa tarde, dessa aula, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, parênteses, colchetes e chaves. Parênteses e colchetes, né? Então, vamos eliminar primeiro os parênteses. Então, repete tudo. 1 menos, abre colchetes, menos 1. Agora, esse menos aqui vai modificar todo mundo dentro dos parênteses. Esse 1 que é positivo vai ficar negativo. E o x que é negativo vai ficar positivo. Ok, gente? Agora, eu vou eliminar os colchetes. Esse 1, esse menos vai mudar o sinal de todo mundo aqui dentro. Então, ó, menos vezes menos 1 vai ser mais 1. Esse outro menos 1 vai ser mais 1. E esse x vai ser menos x, igual a 0. Então, eu posso somar 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. 3 menos x igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? O 3 tem que passar para lá. Então, aqui vai ficar menos x igual. Esse 3 que estava somando vai passar subtraindo para cancelar ele. Então, ó, vou modificar o coeficiente do x aqui, que é menos 1. Então, quando eu coloco esse menos 1 aqui, eu troco x vai ser igual a 3. Está aqui a minha solução, tá bom? Ou seja, quando eu multiplico uma equação por um número, eu encontro outra equação equivalente que tem a mesma solução. Então, pessoal, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pela atenção. E aí a gente retorna na outra aula, tá certo? Então, obrigado aí. Vamos voltar aqui para nossa aula aqui. Agradeço a atenção de vocês. Vamos fazer os exercícios. É importante demais a gente fazer os exercícios até ficar dominando mesmo a operacionalização ou a forma de resolver as equações, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.